Olá, seja muito bem-vindo a esse episódio especial para empresários e investidores que buscam proteger e crescer o seu patrimônio com propósito. Eu sou Rafa Mantuan, planejador financeiro pessoal e consultor de investimento. E no episódio de hoje, nós vamos mergulhar em um tema que tem despertado cada vez mais atenção, que é o planejamento patrimonial e sucessório em tempos de reforma tributária. E para essa conversa ter aqui um alto nível, hoje nós recebemos aqui a doutora Roberta Ramos. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia, Rafael, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui nesse episódio para falar de um tema realmente muito relevante para o nosso país e principalmente pelas mudanças que nós estamos aí acompanhando. Com certeza. E para você conhecer melhor com quem que a gente está falando, a Roberta é mestre em Direito Público, pós-graduada em Direito Processual pela PUC, especialista em contratos pela FGV. Nós nos conhecemos através de uma especialização que nós fizemos no INSPER sobre Family Office. E a Roberta também é professora, tem um escritório no Rio de Janeiro e ocupa diversas posições em comissões da OAB voltadas para essa área de planejamento patrimonial, sucessório e empresarial. Roberta, que privilégio ter você aqui, é uma honra, viu? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rafael. Para mim é uma honra. Legal. Vamos fazer essa conversa aqui em blocos, né? Porque eu tô com tem muitas questões que eu converso com os meus clientes que eu quero trazer aqui à mesa para que você possa trazer uma visão também tributária, como nós já conversamos algumas vezes. Então, assim, Roberta, vamos começar com as novidades que estão mexendo com o mercado e preocupando os empresários e investidores de todo o país. A gente está com um cenário mudando aqui, cenário jurídico e tributário sempre em mudança, né? Mas esse ano aqui está uma coisa bem específica. Então, a primeira pergunta lá vai, hein? A mudança no ITCMD em São Paulo. O que mudou com essa nova legislação e o que isso impacta para as famílias e empresas? Rafael, antes de tudo, eu quero dizer que quem não estiver preocupado com as mudanças legislativas do nosso país está vivendo errado, principalmente nessa área de planejar e organizar patrimônio. Agora, especificamente sobre o ITCMD, que é um imposto estadual, um imposto que vai incidir sobre doações e também na transferência pelo falecimento, no caso, quando você passa para o inventário, nós já temos uma corrida em relação aos impactos sobre esse imposto. E São Paulo não está ficando atrás. Então, o que acontece sobre São Paulo? Nós temos 2 projetos de lei hoje tramitando, tá? Na Câmara de São Paulo. Nós temos um, que é o projeto de lei 7 de 2024, que foi proposto pelo Donato, que tem uma alíquota, indicando uma progressividade na alíquota de São Paulo, que hoje o ITCMD é de 4%. Para todo mundo, né? Em São Paulo para todo mundo, é uma alíquota. Nesse PL 7 de 2024, a proposta é ter uma alíquota progressiva até 8%, respeitando, inclusive, o teto da Constituição. Agora, em 2025, saiu o PL 409 de 2025, que é do Lucas Bove. E ele propõe uma alíquota progressiva de 1% a 4%. Então, às vezes, a gente até brinca falando, será que todo projeto de lei é para aumentar tributos? Pelo visto, esse não. Só que nós temos dois projetos tramitando e a gente não sabe exatamente qual vai ser aprovado. Tá? Esse último PL que saiu essa semana, o PL 409 de 2025, ele tem uma progressividade que começa em 1%. Então, vai aumentando de acordo com o patrimônio até 4%. E o que a gente percebe desse projeto é que traz uma ideia de leveza tributária para evitar que as pessoas possam buscar outros estados que sejam mais benéficos para realizar, por exemplo, o planejamento. Só que tem um ponto, Rafael, que eu tenho falado para os meus clientes, que é justamente sobre o PLP 108, que é o da reforma tributária, a etapa, o texto da reforma tributária que trabalha sobre o ITCMD. A grande questão é que a reforma tributária ela traz no texto uma obrigatoriedade sobre a progressividade do ITCMD. A grande questão a gente precisa entender, diante desses 2 projetos em São Paulo, qual progressividade será adotada. Sim, essa que é a grande questão, né? Para quem tem, para famílias que têm imóveis com valores menores, então isso beneficiou eles, mas para as famílias que têm patrimônios relevantes, e acabou impactando e pode impactar mais, sendo que o limite chega até 8. Então,
é bom a gente se antecipar. E aí o governo também é guloso, a gente sabe como é que funciona, então a gente tem que tomar cuidado e tomar, se antecipar com relação aos projetos de planejamento financeiro e patrimonial, né? Exatamente. Não só se antecipar, mas o que a gente tem recomendado é que as famílias e as empresas revisem as estratégias de sucessão que algum dia já adotaram. Uhum. E até considerem a possibilidade, como você disse, de antecipar as doações, fazer uma reorganização das estruturas patrimoniais antes da vigência das novas regras, porque uma certeza nós temos, elas vão chegar. Sim. E outra certeza que eu sempre comento com os meus clientes, um dia a gente não vai estar mais aqui. Essa é a única certeza que nós temos, que nós vamos, né, em algum momento, nos encontrar com o Senhor. Então, é importante que a gente cuide bem do nosso patrimônio. Rafael, eu brinco que são duas certezas. Uma que nós vamos falecer e a outra que nós vamos pagar o imposto. Essa é clássica, né? É disso que eu estou falando. Roberta, outro ponto importante, né? A gente viu também ontem o cancelamento do regime de urgência na reforma do imposto de renda. O que isso nos sinaliza? O que a gente deve acompanhar com mais atenção nesses próximos meses? Olha, Rafael, sobre a reforma da renda que trouxe tantos debates, especialmente sobre aquela parte do texto em que fala sobre a tributação de rendas não tributáveis, a retirada do regime de urgência vai permitir que a sociedade participe efetivamente de um debate mais amplo e detalhado dessa proposta. Que bom. Acredito que com isso a gente vai ganhar um tempo para aprimorar o texto. Que ótimo. Esse é um ponto muito importante, porque todo o planejamento que a gente faz é baseado nisso. E aí tem clientes que hoje investem muito em dividendos ou buscam algumas outras alternativas, empresários que trabalham, né, e têm a sua renda atrelada aos dividendos do seu negócio, estão bastante preocupados com relação a isso, de como seria isso, né, no próximo ano, quando isso entraria em vigor. Muito bem, então a gente vai ter um tempo a mais para poder estudar e entender como é que funciona essa questão, né? Sim. Um próximo bloco que eu queria trazer aqui à mesa é com relação a planejamento patrimonial, onde a gente começa e onde que pode falhar. Essa aqui é a grande questão. Agora, entrando diretamente no tema de planejamento patrimonial e sucessório, o que é essencial para perpetuar, né, os negócios e, principalmente, manter a harmonia familiar. Nós que lidamos com famílias empresárias e investidoras, eu costumo, né, em geral, nas reuniões, falar para eles que a maior riqueza que eles podem ter é a harmonia da família. Tenho vários clientes, empresários que entendendo que eles estão muito focados no seu negócio, né, eles são especialistas no seu negócio, acabam não olhando com devida atenção para essa questão de planejamento patrimonial e sucessório. Para você, Roberto, na sua visão, o que caracteriza um bom planejamento patrimonial e sucessório? E por onde, vou estender aqui a pergunta, né? E por onde as famílias devem começar esse processo? Rafael, essa é uma pergunta muito interessante, porque nós temos inúmeras ferramentas para planejar uma sucessão. As pessoas falam muito somente da holding. Quando a pessoa fala de planejamento patrimonial e sucessório, está todo mundo pensando na holding. Holding é excelente, é uma queridinha, mas ela não é a única ferramenta que pode permitir que famílias e empresas realmente pensem em garantir a proteção do patrimônio e aquilo que nós sabemos, dar continuidade ao legado. Mas o bom planejamento patrimonial e sucessório, porque são duas coisas distintas, eu falo que é aquele que consegue iniciar identificando todo o cenário patrimonial daquela família. Tudo aquilo que tem valor dentro daquela família. Identificar os objetivos, qual a composição familiar, como essa família ela está organizada na sociedade. Eu tenho empresas, essa família também está dentro da empresa? Dentro da minha família, quem é o patrimonialista? Sim. Sabe? As empresas são a vaca leiteira da família? Qual é a principal fonte de renda? Então, a gente precisa fazer aquele diagnóstico, né, minucioso do patrimônio familiar para conseguir definir objetivos claros sobre o que vai ser um planejamento para eles. Tem que colocar tudo sobre a mesa ali, fazer um voo de helicóptero, talvez, aqui, né?
para ter essa visão mais ampla do que a família, onde eles querem, qual que é a missão, visão, valores, qual que é o objetivo da empresa, para que aí sim a gente consiga, né, montar ali esse quebra-cabeça e desenhar bem essa questão desse bom planejamento. Exatamente. E quando a gente olha para os aspectos jurídicos, tributários, sucessórios, a parte família, a parte societária, nós temos inúmeras visões, obviamente. A gente quer garantir uma proteção dos bens, a gente quer obter uma eficiência tributária, eu quero perpetuar os negócios, eu quero pensar realmente em cláusulas para ajustar o relacionamento societário, porque quando, por exemplo, eu falo de família e também falo de empresa familiar, eu tenho que lembrar que, além de serem ali famílias, pai, mãe, irmãos, eles também possuem um vínculo societário. Sim. Então, para se alcançar uma harmonia, eu preciso colocar esses dois pontos bem equilibrados, deixar claro para eles em relação ao mapeamento dos bens, mapeamento de risco, tudo bem claro e transparente para que eles continuem as tarefas que foram delegadas ali para cada um. Tem um chapéu diferente, né? Eu estou em casa, eu tenho meu chapéu de pai. Eu estou na empresa ali, eu sou o empresário, né? Exatamente. Então, acredito que um bom mapeamento é um ponto de partida. É realmente olhar e fazer essa análise do patrimônio, para que serve, onde eu quero chegar, quem vai fazer parte dessa estrada, quais são as funções de cada um, observar os herdeiros, pensar sobre regime de bens dos filhos. Eu quero que, futuramente, o futuro cônjuge do meu filho faça parte da empresa. Tem que pensar sobre isso. Então, são regras que a gente já consegue definir a partir desse mapeamento. Ótimo. E pela sua experiência, já há muitos anos na área, quais são os principais erros que os empresários cometem ao planejar a sua sucessão? O que você vê assim? Cita umas 2 ou 3 principais erros. Rafael, a principal é não planejar. Começa por aí, né? Vamos começar. Não pensar nisso, pensar que somos eternos. Pensar que nada vai acontecer. Por exemplo, clientes empresários que possuem uma sociedade unipessoal limitada, aquela que só tem um sócio. Raramente eles pensam que, com o falecimento deles, eles não estão pensando o que vai acontecer com as atividades empresariais. Como eu faço para manter a regularidade daquela empresa, se aquele único sócio venha a falecer? Então, erros básicos que eu vejo é não pensar na sucessão, porque herdeiro é diferente de sucessor. O herdeiro, ele quer receber os bens, colocar o dinheiro no bolso, curtir, investir. Ele quer usufruir daquilo que ele recebeu. O sucessor, ele vai dar continuidade àquele legado. Perfeito. Essa definição é incrível, né? Exatamente. Então, eu vejo como um dos principais erros no planejamento sucessório é não pensar e realmente separar quem é o herdeiro e quem é o sucessor. E deixa claro, porque tem famílias mesmo, tem filhos que querem ser herdeiros e vão ser herdeiros. Né? E aí tem outros que já enviesam para o lado de ser um sucessor, querer continuar ou não, né? A questão da família é uma decisão pessoal. E também acho que os empresários, essa conversa é importante com os empresários para que eles possam também ter esse entendimento que os nossos filhos não são nossas cópias. Exatamente. Né? E aí a gente também tem que dar essa abertura para eles, caso eles não queiram ser nossos sucessores. É como a gente vai lidar com o patrimônio. Vamos vender a empresa, criar um evento de liquidez? Não vamos, enfim. Como é que funciona isso? Antes que aconteça algo, né? Que aí já não tem mais o que irremediado, né? Não dá para a gente remediar. Sim, e, Rafael, ignorar a governança familiar e a capacitação da próxima geração, isso é um erro que realmente pode comprometer a continuidade do negócio. Sim. Porque realmente foi o que você falou. E se os herdeiros não querem dar continuidade, eles não querem ser os sucessores? A gente recebe muito isso no escritório. Os filhos falam, Roberto, eu tenho uma outra atividade. Como que eu vou dar continuidade à atividade do meu pai? Eu não tenho interesse. Sim. Ele precisa pensar numa outra estratégia. Na região que eu vivo, que eu moro, né, atualmente, é uma região de empresas metalúrgicas, de montadoras. Então, você tem muito empresário aqui ligado ao setor de autopeças, ligado ao setor metalúrgico. E esses empresários, em geral, formaram seus filhos como médicos, doutores, dentistas, enfim, em tantas outras funções. E agora, já estão numa fase, assim, e agora, quem que vai tocar o meu negócio, né? Como é que vai ficar isso? Então, esse é um ponto que tem que ter muita comunicação, né, Roberto? Tem que colocar isso à mesa, tem que ter muita transparência. Não dá para deixar, depois a gente vê isso.
né? E aí o erro mora exatamente nesse cenário, de deixar para depois e, na verdade, ou traçar, na verdade, um planejamento que não seja formal. Uhum. Então, na cabeça deles, não, já está tudo resolvido, meu filho vai fazer isso, a minha filha vai fazer aquilo, só que não foi passado por um especialista para ser feito um estudo aprofundado. Sim. E verificar quais os instrumentos jurídicos a gente conseguiria auxiliar a forma de planejamento que ele pensou. Porque quando a gente olha para uma família que deseja realizar o planejamento, eu preciso entender o desejo dele. Eu olho a intenção dele, as regras que ele pensou que vai fazer sentido para a família. Por isso que a gente fala tanto que o serviço de planejamento é algo tão individualizado. Não é um serviço de prateleira, eu não estou falando simplesmente criar uma estrutura que vai fazer sentido para todo mundo. É justamente aquele trabalho do alfaiate, que ele vai medir, vai fazer sob medida, tudo certinho. Então, essa ausência de planejamento formal é um erro que os empresários realmente cometem. Por quê, Rafael? Eles estão muito focados no negócio. E não está errado sobre isso. Estão pensando ali na forma que eles vão ganhar dinheiro e gerar mais riqueza. É a expertise deles, né? Tá certo. Tem que tocar o negócio e vida que segue. Exatamente. Só que eles não podem deixar de pensar nisso. Que é um trabalho paralelo. Além de focar no negócio, vocês precisam também refletir sobre essa etapa da vida, que é planejar o seu negócio para que em vida ele continue gerando mais riquezas e também planejar o futuro. Não dá para a gente omitir aquilo que de fato é tão relevante e importante, né? Tudo bem, pode não ser a minha expertise e até um tema que pode ser meio sensível, delicado, mas é importante colocar a mesa agora, porque o problema, ele vai crescer, né? Uma hora ou outra, e aí quanto mais a família cresce, o problema vai crescer junto. Hoje só tem filhos, mas amanhã pode ter netos, vão ter cônjuges dos netos, e vai todo mundo, como é que vai tocar esse negócio, né? Os bens da família, né? E o bem maior, é claro, como a gente falou aqui, é a unidade e a harmonia familiar. Rafael, tem até uma passagem bíblica que eu gosto muito, está em Provérbios, que ele fala: aquele que planeja o futuro com cuidado terá prosperidade. Quando a gente pensa no planejamento, a gente está falando de vários aspectos. Então, é planejar a vida em vários sentidos, né? Aquela visão 360 que a gente alinha do mercado financeiro com o planejamento sucessório, pensado sobre vários aspectos, na parte jurídica, na parte contábil, na parte familiar. Então, realmente, é algo que vai ter uma projeção de futuro, mas não sem deixar de pensar no presente, sem deixar de viver a paz do presente. Esse é um grande ponto. Você citou também aqui na nossa conversa, e já caindo aqui para um terceiro bloco, né, sobre holding. Roberta, de 6 a cada 10 reuniões que eu faço, o instrumento mais falado no meio empresarial, né, no meio investidor, é a criação de uma holding. A gente parece que vai resolver o mundo com a holding, né? E com essa reforma que está por vir aí, a holding ainda é vantajosa? Vale a pena a gente constituir uma holding familiar para proteger o patrimônio, para pagar menos impostos? Como é que você vê isso? Rafael, a reforma ela vai trazer muitos impactos, principalmente para quem tem uma atividade de imóveis, locação, compra e venda, por conta do IBS e do CBS, que tanto pessoa física como pessoa jurídica também vão ser contribuintes desse imposto. Então, quando a gente pensa na estrutura da holding, eu falo que a gente vai precisar fazer uma planilha no Excel, fazer um levantamento de custos, de gastos dentro daquela operação, para ver se vai fazer sentido para aquele determinado cliente. E comparando isso sobre o ponto de vista tributário, comparando a tributação na pessoa física e a tributação na pessoa jurídica. Mas a holding, em linhas gerais, ela continua sendo um instrumento muito importante para realizar o planejamento, seja patrimonial, com a organização do patrimônio, como também para o planejamento sucessório, principalmente hoje em São Paulo. A gente tem falado nos grupos, que eu participo de alguns grupos de estudo, algumas comissões temáticas, a gente tem falado como São Paulo tem sido atraente para a realização do planejamento sucessório com holding por meio da doação de cotas. Então, a holding, ela é uma estrutura, uma pessoa jurídica, só que ela permite que a gente faça a centralização da gestão, da organização do patrimônio, e por meio dessa estrutura, a gente estabeleça as regras de sucessão e também implementação da governança. Ótimo. Então, com isso,
eu falo, ela é uma excelente estrutura. Ponto 2, reforma tributária. Vamos analisar caso a caso, fazer tabela do Excel e verificar se vai fazer sentido ou não para aquela família. Uhum. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma cliente muito preocupada, porque o seu pai tem vários bens que estão alugados, vários imóveis, e ela está muito preocupada com relação que ele está com 88 anos. E tá vendo, né, a família, os outros irmãos e até os netos já começando a habitar esses imóveis, a fazer um uso, né, não muito adequado, de acordo com a cabeça dela, desses imóveis. E eu justamente eu conversei com ela, falei, olha, a gente tem que sentar com os seus pais e, primeiro, né, respeitar também a decisão deles, o diálogo, ter esse diálogo aberto com eles para entender o que eles querem fazer. Se o objetivo ali é negócio, vamos colocar numa holding, ok, pode ali alugar, enfim, como você falou, tem que colocar numa planilha ali e fazer esse levantamento. Se o objetivo deles, olha, não, já quero deixar para os netos, já quero fazer isso aqui, então que já também, nós já possamos já ver instrumentos de fazer isso em vida. Muitas vezes, né, não precisa nem ser através de uma doação, a gente pode até fazer através de uma venda programada, né, de alguma situação nesse sentido, para que nós possamos também ali transferir esses bens para a família de uma forma que seja saudável e menos onerosa, né? Com certeza. E, Rafael, teve uma vez que me perguntaram qual o melhor momento para fazer o planejamento. E aí eu disse, foi há 10 anos, quando a gente tinha regras, inclusive, mais flexíveis. Uhum. Mas o segundo melhor momento é agora. Sim. Então, o que a gente vem percebendo historicamente dentro do mercado é que o Estado, enquanto Estado arrecadatório, ele vem se movimentando, mudando a conduta dele justamente para buscar do contribuinte arrecadar mais. Uhum. E por isso que nós vemos tantas notícias falando sobre a corrida do planejamento. Em São Paulo, teve um aumento absurdo do recolhimento do ITCMD em comparação do ano de 2023 para o ano de 2024. Uhum. Isso demonstra que as famílias estão sim pensando em sucessão e tentando aproveitar os momentos que hoje ainda são estratégicos para fazer essas mudanças. Sim. Eu estava até conversando dentro de um grupo, o pessoal perguntando sobre casas que alugam do Airbnb. Pessoas fazendo vários chalés, várias casas e tal, e todo mundo recebeu uma cartinha agora do Airbnb falando, olha, vamos ter que recolher os impostos que vocês receberam, né? E tava aquela festa, não, a gente recebe, não paga nada, e agora o cerco começou a apertar aqui até para essa questão, né? De quem tem imóveis de veraneio, tem uma locação que não seja mais regular, né? E aí que entra a contabilidade, a gente fazer aquela planilha no Excel para verificar se vai valer a pena aquele contribuinte pagar o IBS e CBS na pessoa física, uhum, por exemplo, pela transação imobiliária que ele tem da locação de temporada, ou se ele vai migrar para uma pessoa jurídica e organizar o patrimônio e fazer esses negócios via holding, por exemplo. uhum. E, obviamente, a gente tem que pensar em todos os impactos, inclusive se vai valer a pena ele continuar fazendo a locação por temporada. Sim. Porque a Lei Complementar 214, que é essa etapa da reforma tributária que trabalha com o IBS e o CBS, a gente tem ali uma alíquota programada de 28%, mas temos algumas reduções. Uhum. E para a alocação do Airbnb, por exemplo, a gente tem de 40%. Então, a gente vai chegar a uma alíquota efetiva ali aproximadamente de 16%. Então, a gente precisa verificar, caso a caso, se vai fazer sentido para aquela família dar continuidade a esse negócio. É fazer conta. Sabe? Não existe um modelo pronto para cada um, mas existe uma preocupação geral, e essa preocupação geral é sentar e conversar para verificar caso a caso as necessidades e traçar estratégias que sejam personalizadas. Aí depende da quantidade de imóveis, o valor da locação, uma série de fatores, né, que vão entrar aqui nesse cálculo para, de fato, entender o que é mais adequado, né? Porque as pessoas, Rafael, vendem muito a ideia, na internet eu vejo demais isso, de que você paga menos com uma holding. Você vai pagar menos tendo uma pessoa jurídica. Não é assim que funciona. Uhum. Por isso que a gente precisa analisar caso a caso. Tem que olhar a declaração do imposto de renda, tem que ver a alíquota efetiva, tem que verificar se realmente vai fazer sentido você criar uma estrutura. Não é ter uma holding só por ter. É ter uma holding para planejar e organizar seu patrimônio. Sim. Quer perpetuar esse patrimônio? Primeira pergunta que eu faço para o cliente, você vai querer manter esse patrimônio da família? Aí ele fala, não, eu quero vender. Eu falo assim, então não faz sentido, então calma, segura.
né? Mantém ali, vai recolhendo os impostos do Carnê-Leão mesmo, os 27,5, aí quando você sentir de dispor à venda, já faz essa liquidez e joga para dentro da conta, né? Então, não dá para colocar na hold nesse sentido, né? Sim, a gente precisa analisar, não tem jeito. E mostrar para o cliente como que a hold faz sentido ou não para o caso dele. Eu tenho vários clientes que chegam no escritório, mas eu quero uma hold. Gente, mas não faz sentido você ter uma hold. Eu não estou falando de um CNPJ de prateleira. Não estou abrindo o CNPJ para simplesmente colocar tudo ali dentro. Não é bem assim que funciona. É igual quando as pessoas falam que a hold vai blindar seu patrimônio. Não existe isso, Rafael. Não. No Brasil, não existe blindagem patrimonial. A gente vai criando camada só, no máximo, né? Exatamente. Eu sou uma advogada que atuei por muitos anos no contencioso, sou professora de processo civil. Então, conheço bem sobre as medidas executivas que nós temos na legislação para se alcançar bens, por exemplo, de devedor. Eu tenho um instituto que é a desconsideração da personalidade jurídica. Então, isso é plenamente possível, você desconsiderar a existência da hold para você atingir o patrimônio do sócio. Que está dentro da hold. Então, são mecanismos que a gente precisa trazer clareza para o nosso cliente e ele entender. A hold cria, sim, uma camada de proteção. E, aliada a ela, nós vamos pensar em outras estratégias para conseguir criar mais proteção para o seu patrimônio. E, se for o caso, a gente pensa até num planejamento internacional, quando fizer sentido dentro do patrimônio do cliente. Pode abrir uma offshore, ou até uma trust, alguma coisa nesse sentido, para blindar de fato o patrimônio, porque lá fora não tem como buscar esse capital, né? Mas é mais difícil, vamos dizer assim. Se não estiver envolvido em nenhum crime grave, a gente não consegue trazer de volta esse capital, né? E falando de reforma tributária, essa nova reforma aqui traz mudanças relevantes também para a questão de heranças e doações. Quais são os pontos de atenção assim imediatos que você destacaria, doutora? Principalmente sobre o ITCMD. Por conta desse aumento da progressividade, hoje no Brasil a gente tem um teto de 8%. Alguns estados têm algumas alíquotas fixas, como, por exemplo, o caso de São Paulo, Minas Gerais, e com essa mudança nós vamos ter a obrigatoriedade dos estados de realizarem essa progressividade. Então, a gente já viu um exemplo de São Paulo que está tentando já adequar o texto com essa obrigatoriedade, tá? E, obviamente, a gente tem outros impactos também, como, por exemplo, a impossibilidade da alteração do domicílio fiscal. Hoje a gente tem isso como uma estratégia do planejamento. Então, eu consigo fazer um vínculo social para um cliente, criar um domicílio fiscal em um estado que seja vantajoso para ele realizar. Manda lá para Manaus, né? Que é o mais barato. Manaus era o nosso queridinho, mas em dezembro a gente já teve uma baita alteração na legislação e a conduta do Estado já tem sido diferente em relação ao TCMD. E a gente tem falado nos grupos que São Paulo hoje ele está sendo o nosso paraíso, principalmente planejamentos que envolvam doação de cotas. Mas, óbvio, a gente sabe que isso uma hora vai parar, principalmente com o texto do PL P108, que justamente trata esses pontos aí de mudança do ITCMD. Então, é muito prudente que a gente considere o momento de hoje, e aí eu estou falando exatamente da data de hoje. Agora, né? Que a gente possa considerar realizar o nosso planejamento, pensar em estratégia, revisitar planejamentos anteriores, tá? Justamente para que a gente consiga alcançar eficiências tributárias que ainda são possíveis. Roberta, e diante desse cenário, você acredita que é o momento de antecipar doações ou reorganizar o patrimônio? Sim, com certeza. Muitas famílias já estão fazendo isso. Até te apontei, saiu uma notícia recente no Valor Econômico, justamente trazendo essa corrida das famílias pelo planejamento patrimonial sucessório. E isso se dá por conta das mudanças tributárias, tá? Então, muitas famílias estão se antecipando por conta desse momento estratégico para criar estruturas que são melhores e realizarem ali o planejamento de sucessão, fazendo a doação das cotas ou a doação do patrimônio, seja bem móvel, bem imóvel, para aproveitar essas estratégias tributárias que a gente ainda consegue fazer antes do impacto da reforma. E para a gente concluir esse bloco aqui de holding e reforma tributária, só mais uma pergunta. Com relação a essa nova tributação que você citou aqui sobre lucros e dividendos, como isso pode afetar as estruturas familiares, as holdings, as empresas
que já são existentes. Tem muita gente, como você falou, fizeram um monte de hold para colocar os imóveis lá dentro, para receber os aluguéis e até mesmo para receber dividendos das empresas. E agora, como é que essa questão de tributação de lucros e dividendos pode afetar essas questões? Esse ponto é bem interessante, Rafael, porque muita gente tem colocado em pauta que a reforma da renda, e você vê essas notícias, né, vai tributar os lucros e dividendos. Uhum. O texto da reforma da renda não traz isso. Tá? Ele fala justamente sobre a tributação de rendas não tributáveis. Mas a grande questão, e aí, óbvio, que a gente já sabe que a reforma da renda está com um regime de tramitação comum, a gente precisa entender que, caso ele seja aprovado, da forma que o texto está hoje, a gente vai precisar, sim, pensar e revisitar as estruturas. Principalmente, olhar a contabilidade. A gente tem falado com muitos colegas contadores de como vai ser trabalhoso para eles. Uhum. Entra num cenário de educação, dos sócios entenderem que eles são sócios de uma estrutura, de um CNPJ, mas que eles não são donos daquele lugar. Eles não podem simplesmente fazer o que querem. Eles não podem fazer uma distribuição de lucros e dividendos de maneira desproporcional sem que isso seja justificável. Uhum. Ou fazer isso para não pagar, por exemplo, a doação e pagar o imposto sobre a doação. Então, a gente precisa entender o real sentido do modelo de negócio daquele cliente e pensar que o novo cenário, se for aprovado, vai exigir dos profissionais e das famílias e das empresas uma reavaliação do modelo que eles estão adotando. Uhum. A gente pensar em uma estratégia que possa onerar menos. E talvez vai ser progressivo também essa questão dos dividendos, ou vai ter uma alíquota única? Como é que você está vendo isso? A lei traz uma alíquota ali, tem uma retenção de quem tiver um recebimento de rendas não tributáveis acima de 50 mil reais, tem uma retenção de 10%. Abaixo de 50, está tranquilo, por enquanto. Isso, abaixo de 50 não tem a retenção, na verdade, não tem a retenção de 10% imediato. A retenção aconteceria em 2026, e aí nós temos a declaração do ajuste anual. Com a declaração do ajuste anual, que aí teria que acontecer em 2027, caso a reforma seja aprovada esse ano, a reforma da renda, a gente vai ter, a lei traz para a gente alguns limites. Então, por exemplo, quem ganhar acima de 1.200.000 no ano de renda não tributável, nós temos ali uma alíquota fixa de 10%, tá? E aí nós temos um texto na lei que prevê também uma progressividade. Aí a lei traz um cálculo para a gente realmente fazer e achar a alíquota efetiva daquela pessoa. Para a Variante vai dar muito trabalho. Eu acabei fazendo meu imposto de renda, estava levantando a documentação para enviar para o meu contador, falei, quer saber, deixa eu fazer aqui, porque é interessante, porque quando você importa os dados da Receita, cada banco, cada instituição manda essa informação de uma maneira diferente. E você tem que ajustar um a um dos itens, porque não existe uma uniformidade de informação. Né? Tem bancos que mandaram certinho, assim, todas as aplicações, o rendimento, os saldos, perfeito. Outros mandaram tudo errado, até a classificação. Então, olha só a complexidade que isso vai se tornar, o imbróglio, né? Exatamente. E indo para o nosso quarto e último bloco aqui, falando mais você falou de temas de personalização, riscos e primeiros passos. A gente fechar a nossa conversa, queria entrar em aspectos mais práticos e comportamentais. Né? A gente sabe que famílias empresárias, naturalmente, ali a conversa é um pouco mais complexa. Né? Então, quais os cuidados adicionais que você costuma orientar para os seus clientes neste caso, de um planejamento patrimonial para famílias empresárias? Primeiro ponto que eu falo para eles é organizar os documentos de constituição da empresa. Eu falo assim, você já leu o seu contrato social? Você pergunta hoje para um sócio, e eu faço muitos treinamentos, palestras para sócios, e eu pergunto para eles, vocês já leram a certidão de nascimento da sua sociedade? E raramente eles levantam a mão, Rafael. E aí, o que eu vejo? Que o primeiro ponto é você ter o cuidado com o documento de constituição. Que cuidado seria esse? Qual... Elaborar um bom contrato social, se você tiver uma sociedade limitada, ou um excelente estatuto, se você estiver falando de um tipo societário como uma sociedade anônima.
Nós precisamos entender e passar essa clareza para eles que o contrato social do estatuto é realmente a certidão de nascimento daquela empresa. Então, ali precisa constar todas as regras daquela empresa. Relacionamento dos sócios, governança, sucessão, proteção. A gente precisa regularizar isso para que a empresa já consiga caminhar bem. E foi aquilo que nós comentamos, eles estão muito focados na construção de riquezas, mas esquece desses documentos que são burocráticos, mas que são tão importantes, principalmente quando a gente pensa em contingência. Então, eu falo para as famílias empresárias, a gente precisa considerar não apenas a sucessão do patrimônio em si, mas também suceder a liderança, a gestão do negócio. E isso vai exigir que eles se preocupem com a elaboração de documentos. Um bom contrato social, estatuto social, acordo de sócios, criação de protocolos familiares. E é preciso regulamentar. Hoje a gente tem visto que a jurisprudência tem acompanhado a nossa legislação, que é a Lei de Liberdade Econômica, no sentido de dar validade à contratualização dessas sociedades, validando aquilo que eles estão colocando no papel. Obviamente, é aquilo que eu falo. Você pode colocar o que quiser no papel. E papel aceita tudo, né? Pois é, Rafael. Mas nós precisamos entender que a cláusula ela precisa ter eficácia, ela precisa ser exequível, caso ela seja usada no judiciário. E eu ainda digo que um contrato ele é elaborado para não ser usado, mas caso ele venha a ser usado, que ele seja apto a realmente retratar a realidade daquilo que eles quiseram colocar em cláusulas. Então, arrumar os documentos, para mim, é um ponto inicial que todo empresário precisa pensar. E aí, obviamente, conforme for crescendo, pensar até numa profissionalização da gestão. Porque, para mim, a governança tem que andar lado a lado com esse planejamento patrimonial que a gente tanto fala. Eu concordo. Não dá para a gente olhar só o inventário ali de máquinas e de equipamentos, enfim. A gente tem que fazer um inventário da documentação, que é o que constitui o negócio em si, né? Então, esse é um ponto importante. Começou com o registro de nascimento ali e indo para camadas que possam proteger o negócio e principalmente, né, a família em si. Pensar na sua finitude enquanto pessoa, enquanto gestor. E você pensar, olhar para o nosso mercado hoje e entender que o mercado nos entrega várias ferramentas para que isso seja amparado. O seguro de vida, o seguro de sucessão empresarial, tem vários instrumentos que a gente utiliza ali no dia a dia do empresário para dar essa segurança. Tem o seguro pessoa-chave. Então, assim, se acontece algo com um cara que é a chave do negócio, que ele sabe sobre tudo, como é que faz? A empresa para? Então, assim, algumas questões, algumas reflexões a gente precisa trazer para que eles possam pensar que, antes de eu chegar no complexo, quais são os detalhes da base que eu já posso arrumar? E isso eu estou falando para todos os empresários. Você é sócio de uma sociedade empresária, já começa a pensar sobre isso. E o ponto que faz sentido aqui também, que eu converso com os empresários trazendo esse tema aqui à mesa, é que eles muitas vezes não querem fazer isso porque, de novo, é um tema desconhecido. Então, tudo que a gente desconhece, tem medo, a gente acaba repudiando, assim. Então, o que é importante? Delegar a quem, de fato, tem todo o conhecimento e deseja, de coração ali, ajudar você para que você viva uma vida com propósito, para que a sua empresa realmente tenha propósito, para que a sua família tenha propósito, que você consiga, de fato, ali, perpetuar esse patrimônio ou deixar esse legado, né, por aquilo que você tem construído. Não deixar isso ao léu, que se você vier faltar, acaba tudo, é isso que você quer? Acho que não é para isso que a gente está buscando trabalhar, né, Roberta? E também, Rafael, nem tudo é só sobre dinheiro. Eu falo isso, né? Quando a gente fala do patrimônio, a gente não está falando só sobre o valor de mercado econômico que aquilo representa. A gente está falando ali também da harmonia dos relacionamentos que estão envolvidos naquele patrimônio. Porque é muito difícil, tá? E é muito doloroso passar por um inventário em que tem disputa entre os herdeiros. Sim. Tá? E eu não estou falando só pelo tempo que isso vai levar dentro, por exemplo, de um judiciário, que a gente também sabe que é uma outra armadilha que a gente acaba vivenciando quando nós não realizamos o planejamento. Mas também por conta das disputas
e das emoções que são colocadas ali. E nesse tempo que a gente perde as emoções e que outros valores estão em jogo, tenha certeza que o valor operacional também está indo por água abaixo. Eu já presenciei casos de fazer inventário, de abrir inventário e ter que colocar, né, um filho em cada sala separada. Porque não concorda com uma coisa, não concorda com outra, e aí você perde, assim, perdeu a família ali por falta de planejamento e um assunto, né, tão simples. Você pode, através de uma conversa, né, contrate um planejador financeiro, o CESP, que ele vai direcionar você a um advogado, a um contador, a quem de direito, e ali vocês vão conseguir organizar essas questões que são tão relevantes, né? Exatamente. Rafael, uma vez eu li sobre isso e eu acho super interessante quando a gente fala que o preço, o custo da omissão, ele é muito mais alto do que o investimento em um planejamento que está sendo estruturado e individualizado para o negócio do empresário. Uhum. E Roberta, para a gente, né, ir para o final aqui, finalizar, para quem está pensando aqui em começar agora, qual seria o primeiro passo que você recomendaria? Primeiro passo é buscar uma orientação especializada, né, para a gente traçar realmente ali um trabalho estratégico que seja de acordo com a realidade daquela família. Porque quando a gente faz esse mapeamento do patrimônio e dos objetivos, a gente consegue traçar as estratégias certas. Mas quando você já busca essa ajuda profissional para identificar os riscos e as oportunidades, eu falo que a mente do empresário ele se abre para pensar na construção do planejamento em vários outros aspectos, envolvendo o mercado financeiro, envolvendo o mercado jurídico, e com esse alinhamento a gente consegue ali atender os objetivos que precisam ser destacados e precisam ser claros desde o início. Então, o primeiro ponto é pensar no assunto, tem que pensar no assunto. Pensou no assunto, procurar um profissional que realmente esteja ali capacitado para atender as demandas da sua família, as demandas da sua empresa e consiga te trazer segurança na tomada de decisões do dia a dia. E as suas demandas atuais, né? Porque eu converso com alguns clientes que têm contadores já há mais de 20 anos, que não são contadores, são guarda-livros, né? E aí muitas vezes não conseguem nunca declarou um patrimônio, nunca fez uma declaração correta de bens. Olha, esse contador, desculpa, ele não é seu amigo, né? Ele não está ajudando em nada no seu planejamento. Como você falou, tem que contratar uma pessoa que seja especializada para, de fato, ajudar você, né? E todas as estratégias que são traçadas, a gente precisa mostrar para o cliente o seguinte: tem uma estratégia, se tiver risco, o risco tem que ser conhecido, porque o risco é conhecido, e as consequências desse risco. Então, são cenários que a gente precisa ter realmente clareza. E, Rafael, como eu disse no início, que existem várias ferramentas de planejamento, tem algumas que não custam nada. A gente fala isso, eu tenho que conversar com um especialista, mas eu vou ter um custo. Calma aí, tem planejamento que não vai custar nada. Tem uma forma de planejamento que eu falo justamente para as pessoas, que é justamente fazer esse mapeamento do seu patrimônio e deixar ele conhecido pelos seus herdeiros. Porque se algo vier a acontecer com você, ele tem acesso, os herdeiros vão ter acesso às informações úteis para que se tenha acesso ao patrimônio. Esse é o primeiro passo, né? Exatamente, é fazer uma lista em casa e colocar tudo detalhado. Eu tenho uma amiga que ela chama isso de carta de amor familiar. Olha, que linda, é perfeito. E ela fala isso, Roberto, isso é gratuito. E aí ela fala, coloca tudo ali anotado, o nome do seu consultor de investimento, os dados da sua conta bancária, se possui seguro de vida, tudo, quais são as apólices, deixa tudo anotado ali. E fala, para depois do meu falecimento. Tem lá um envelope com tudo anotado. Isso vai encurtar o caminho dos herdeiros para ter acesso às informações do patrimônio. Ô, Berta, pode falar. Que eu tenho essa carta de amor e eu já faço ela, claro, eu sou planejador financeiro há 10 anos, então eu já faço ela e atualizo ela com frequência. Minha família não gosta de recebê-la. Né? Porque eu falo, se eu vier faltar, vocês sabem o que fazer. Não, eu não gosto disso. Tá? Enfim, mas de fato, você tem que colocar em sua mesa. Né? E recentemente, eu revisitando ela, né, convidei a minha esposa para participar dessa carta de amor. E uma das minhas previdências, eu deixei já ela delegada para minha irmã. Né?
Aí a minha esposa falou assim, mas por que para sua irmã, né? Eu queria entender a razão. Eu falei, porque esse daqui é para ela cuidar dos meus pais. Aí minha esposa perguntou assim, mas você acha que eu não cuidaria dos seus pais? Eu falei, eu sei que você cuidaria, mas não é sua obrigação, é obrigação dela. É. Então, já delegar, deixar organizado essa carta de amor, ó, esse recurso é para isso, esse recurso é para aquilo, né? Ó, meu inventário custará tanto, então, esse seguro de vida, essa previdência para suprir essa necessidade, isso é muito importante. E, Com certeza. para mim, particularmente, dá uma paz tão maravilhosa de colocar a cabeça no travesseiro e falar, olha, tá tudo bem, se o Senhor me recolher hoje, se Ele me chamar, tá tudo feito, tá organizado, né? Vou deixar a casa bem, como um bom mordomo que sou, né? Vou deixar tudo muito bem organizado, tudo aquilo que Deus me confiou. Não, isso realmente é um ato de amor. É você pensar que tudo que você construiu, você está deixando, você sabe que isso vai ser transmitido a alguém, mas que você está pensando nesse alguém. Então, isso é um ato de amor. Uhum. Realmente faz todo sentido, principalmente para as famílias empresárias que percebem que alguns herdeiros não fazem, fazem noção de como é a operação. Deixe isso anotado, deixe registrado, porque, obviamente, estou falando disso de um simples papel em casa, mas existem ferramentas jurídicas também para a gente validar a manifestação de vontade, que é, por exemplo, pelo testamento. Então, por isso que eu falei, quando a gente pensa num planejamento patrimonial e sucessório, provavelmente aquela família não vai sair com uma única solução. Ela vai sair com duas, três, inúmeras soluções para que tudo seja realmente protegido. E, Roberta, concluindo aqui, que aula maravilhosa. Obrigado pelo seu tempo. É muito preciosa essa conversa. Tivemos aqui conceitos e reflexões primorosas. Uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes e como que eles podem te encontrar. Bom, o primeiro ponto é pensem sobre o futuro, conversem com sua família, tenham conversas que reflitam o desejo de vocês em relação a perpetuar o patrimônio. Esse é um ponto muito importante. Conversar sobre o legado e falar sobre a transmissão dele é um ato de amor, é um ato que demonstra o sentimento que está sendo nutrido enquanto você constrói e evolui com o seu patrimônio. E sobre me encontrar, como o Rafael já me apresentou, eu me chamo Roberta Ramos, eu estou também no Instagram com @professora.robertaramos e também no LinkedIn. Eu fico com o escritório sediado aqui no estado do Rio de Janeiro, mas atendo todo o Brasil. Perfeito. Gente, Roberta, muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento de forma tão clara e acessível. Tenho certeza que os nossos ouvintes aqui saíram desse episódio muito mais preparados para tomar decisões conscientes sobre o seu patrimônio, e como deixar esse legado de amor para a sua família. Ao ouvir e você que ouviu a gente até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de seguir a gente nas suas redes sociais, na sua plataforma favorita e compartilhar esse episódio com outros empresários, outros empreendedores e investidores que podem se beneficiar muito deste conteúdo. Então, até o próximo episódio e lembre-se, uma vida abundante começa com escolhas inteligentes e bem planejadas. Que Deus continue te abençoando. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.